Agora, você vai conhecer a história de 3 mulheres que decidiram empreender onde muitos viam apenas obstáculos. Elas criam caminhos onde parece não haver estradas. Uma produção especial de Rayane Novaes. No centro-oeste do Brasil, onde o agronegócio impulsiona boa parte da economia, o empreendedorismo feminino tem se tornado cada vez mais relevante. Vera Lúcia, gestora do programa Sebrae Delas, em Goiás, destaca que, atualmente, 34% dos negócios da região estão nas mãos das mulheres. No entanto, esse número, apesar de significativo, ainda é inferior quando comparado com outras regiões como Sul e Sudeste. 40%, das empreendedoras brasileiras estão localizadas nessa região. Nesta reportagem, você vai conhecer 3 histórias inspiradoras de mulheres que decidiram empreender em Goiás. Cada uma com um propósito, mas todas com a mesma coragem de transformar desafios em oportunidades. Eu sou a menina que gosta de coisa de menino, né? É engraçado que a gente tem sempre essa divisão entre homens e mulheres, né? Então, assim, meninas gostam ali de português, biologia, tudo. Meninos já são da física, da matemática. Eu sou a menina que sempre gostou de matemática, sabe? Que sempre gostou de coisas mais ousadas, de ir mais pra frente. E isso sempre foi um tabu na minha vida. Desde cedo, Elisângela Colodino quebrou estereótipos. Foi na paixão pela mecânica e na matemática que ela encontrou seu caminho. Hoje, proprietária de uma loja de peças automotivas, ela mostra que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive em setores tradicionalmente masculinos. Hoje, eu tenho uma indústria de peças automotivas e eu atendo, grandes distribuidores. Então, hoje a nossa indústria já atende todo o Brasil, grandes distribuidores. A gente trabalha com aquela parte de baixo do carro, que é batente, estabilizadores, jumelos. Então, assim, aquela parte que ninguém vê do carro. Histórias como a de Elisângela ainda são minoria. Vera Lúcia explica que a maioria dos negócios comandados por mulheres se concentra em setores tradicionalmente associados ao universo feminino. Porque as mulheres foram criadas para tarefas mais ligadas às atividades de beleza, educação. E aí, quando você fala em um segmento extremamente, tradicionalmente masculino, a sociedade ainda não está acostumada a ver uma mulher gerindo esse tipo de empreendimento. Mas empreender é desafiar limites e criar caminhos onde parece não existir. É exatamente esse desafio que motiva muitas mulheres a romper barreiras. Foi assim que nasceu a GB Calçados. No finalzinho ali da pandemia, que estava aquele período assim muito escuro, muito ofuscado, nevoado, foi quando eu percebi que era a hora de colocar peças coloridas que elevassem as mulheres, que transformassem o dia delas e que aqueles momentos se transformassem em momentos únicos e inesquecíveis. E aí foi quando começou a GB. Para Gleice Borges, vender sapatos é só o começo. O que ela entrega mesmo é autoestima. E quando eu falo que eu não tenho plano B, é porque esse é o meu único desejo de transformar o dia de uma mulher. Porque a mulher já vive numa correria tão intensa, com tantos afazeres. Então, por que não proporcionar um momento em que ela vai se sentir mais valorizada, um momento que ela vai ter a autoestima dela em um outro nível? Já a estilista Tati Prachedes, idealizadora da Prachedes Atelier, antes de lançar a própria marca, entrou para a faculdade de moda e enfrentou uma longa jornada, com desafios diários e muitas horas de esforço. Então eu fiz o vestibular da UEG, passei. 8 pessoas são contratadas por minuto no LinkedIn. Baixe o aplicativo. Passei, 3º lugar, era em Trindade, quer dizer, é ainda, né, a faculdade de moda da UEG ainda é em Trindade. Então, assim, esse acho que foi um dos períodos mais difíceis e que eu precisei de mais persistência, porque é distante, né? Então, assim, da minha casa até lá eram 5 ônibus para ir, 5 para voltar, e era à noite a faculdade. Então, eu saía de casa 5 horas da tarde para chegar às 7 na faculdade. E eu saía da faculdade um pouquinho depois das 10 para chegar em casa entre 00:30 e 00:40.
Mas começar é só o primeiro passo. Recomeçar pode exigir ainda mais força e coragem. E foi o que aconteceu com Elisângela, que depois de uma sociedade que não deu certo, enfrentou sozinha uma dívida de R$500 mil. E quando eu terminei a sociedade, eu fui a todos os credores. E eu estive em todos. E em alguns eu disse, olha, eu só tenho a verdade e a coragem de trabalhar. É o que eu tenho hoje. E eu disse assim, e essa coragem de trabalhar, eu sabia do que eu era, da minha competência, eu sabia do que eu conseguiria fazer. Eu sabia que agora eu estava sozinha. Então eu sabia que agora era comigo e com Deus. Pensei se dava para fechar, não dava, as dívidas eram muito maior do que tudo que tinha, até do meu patrimônio físico, pessoa física mesmo. Assim como Elisângela, Tati também precisou reaprender na prática. No começo, ela cometeu um erro comum: abrir uma loja física em um local que não correspondia ao público da sua marca. Eu comecei com loja física sem saber muito bem o que eu estava fazendo e onde, numa localização que não era para o meu público. Então eu tinha um custo muito alto, mas as minhas peças não eram para aquele público que estava ali. Foi um passo para trás, assim, mas que me ensinou muito. Vera Lúcia explica que esses desafios, comuns a muitas empreendedoras, refletem um problema maior: a falta de preparo para gerir um negócio, que começa na base, na educação e na formação. Porque nós não recebemos na educação, nem na escola, né, e nem na família, para sermos empreendedoras. E nem os homens também. Empreender é, acima de tudo, acreditar. Acreditar em si mesma, no produto, na marca e agregar a ela o valor necessário para se tornar conhecida. Sobre esse desafio, Gleice tem muito a dizer. Entre tantas outras marcas renomadas, às vezes eu deixo passar despercebido. Porque eu já conheço outra marca, eu já valorizo outra marca, eu já sei o propósito de outra marca. Por que eu vou mudar? Né, correr o risco de conhecer uma marca nova que está se iniciando agora. Então esse é o maior desafio, e o que eu sempre falo que pra gente superar esse desafio é clareza, sabe? Você ter propósito com a sua autenticidade. Então você ter noção do que você está fazendo, do seu propósito, aí te faz superar o desafio, porque você deixa de analisar os outros. A história de Elisângela Colodino, Tati Prachedes e Gleice Borges mostra que o empreendedorismo feminino é muito mais que um negócio. É uma luta diária, uma missão de vida e uma prova de coragem. E sabendo dos desafios enfrentados por essas mulheres, o Sebrae criou o programa Sebrae Delas, que oferece apoio para quem já empreende e para quem ainda sonha começar. A gente desenvolve jornadas estruturadas com soluções, toda uma adequação para esse perfil, né, dessa mulher empreendedora na gestão do seu negócio, oferecendo para ela suporte em gestão financeira, planejamento, gestão de pessoas, a área de marketing, tudo que ela precisa para ter um bom desempenho. Elisângela venceu uma dívida de R$500 mil com fé e coragem. Tati transformou os tropeços em aprendizado. Gleice apostou em um sonho que virou realidade. Agora, elas deixam uma mensagem para quem quer começar. Porque quando uma mulher empreende, muitas outras se inspiram. É como estar no deserto. Você tem duas opções. Ou você senta e chora, e ali você vai perecer, ou você decide caminhar. E quando a gente decide caminhar, vai ter um oásis. Busque conhecimento, network. O Sebrae é uma grande porta para isso. Não se importar com a opinião de quem não chegou aonde você quer chegar. Ouça quem chegou onde você quer chegar, ou quem está no caminho que você quer trilhar. É persistir. É isso que separa quem sonha de quem realiza. É a persistência. Raiane Novaes para a Rádio Bandeirantes. Agora 4h44, vamos